Olá, benditos! Jó ouviu pacientemente o discurso de Elifaz, enfatizando que ele estava passando por aquelas dificuldades por causa de algum pecado não confessado. E suas colocações não amenizaram em nada o sofrimento do seu amigo. Jó então respondeu com dois fortes apelos. Primeiro, suplicou aos três amigos que mostrassem mais compreensão e compaixão. Até então, somente Elifaz havia falado, mas Jó se dirigiu aos outros amigos também. Ou ele fez isso por educação, não querendo expor Elifaz, ou porque acreditava que a atitude e o silêncio de seus outros companheiros significavam que eles concordavam com Elifaz. Jó os acusou de não serem confiáveis, assim como um riacho alimentado pela neve que desaparece quando vem o calor. Nenhum dos seus amigos se identificou com aquilo que ele estava passando física e emocionalmente. Uma coisa era sentar ao seu lado, outra, bem diferente, era sentir o que ele estava sentindo e mostrar compaixão. Uma certa vez pediram a uma criança que definisse a palavra compaixão e a resposta foi: compaixão é sentir sua dor em meu coração. Aquela criança sabia mais sobre como oferecer consolo do que aqueles três homens bem-intencionados. Não é de se admirar que Jó tenha falado de modo tão enérgico. Aqueles seus amigos teriam a mesma reação se estivessem passando pelo que ele estava passando. Ao contrário dos cristãos de hoje, Jó não possuía a revelação plena do céu, de modo que seu futuro era um enigma para ele. Por outro lado, nós, hoje, podemos ler as palavras de Paulo aos Coríntios e receber um novo ânimo. Ele disse: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os amigos de Jó não entenderam a amargura do seu sofrimento. Jó se sentia como se Deus tivesse se tornado seu inimigo e agora fazia dele o seu alvo, contra o qual atirava flechas envenenadas e esse veneno amargurava o seu espírito. Foi assim que Jó definiu suas aflições, como flechas que o atingiram repentinamente, uma após outra, e o feriram profundamente. E ele tentou fazer com que seus amigos sentissem o desespero da sua situação. Veja que o sofrimento intenso e prolongado pode levar a pessoa a se sentir impotente para lidar com a vida. Por sua vez, o sentimento de impotência pode conduzi-la ao desespero. O desespero pode gerar um sentimento de inutilidade. E quando nos sentimos inúteis, perdemos a vontade de viver. Isso explica por que Jó desejava que Deus lhe tirasse a vida. Jó não atentou contra a própria vida porque sabia que o suicídio era errado, mas ele queria que Deus o libertasse daquela condição miserável de sofrimento, pois ele acreditava em uma vida bem-aventurada depois da morte. Jó ainda argumentou, como se estivesse se dirigindo especificamente a Elifaz, que aquele que não consegue mostrar compaixão ao amigo não tem temor a Deus. Mesmo se Jó tivesse pecado, Elifaz deveria ser mais compassivo com ele, considerando a gravidade do seu sofrimento. Jó fez dois pedidos aos seus amigos: ensinem-me e olhem para mim. Parece que ele se dirigia mais diretamente a Elifaz, como se dissesse: você diz que estou sofrendo por causa do meu pecado, mas nunca apontou nada especificamente. Olhe para mim, ensina-me, diga-me qual é o meu pecado, porque até agora não há provas para o seu argumento. Como nós conhecemos a história por trás da história, através dos capítulos 1 e 2, nós podemos entender a verdade. Mas os amigos de Jó tinham dificuldade em aceitar aquelas palavras de Jó e ainda continuariam a insistir nesse mesmo ponto. Fisicamente, eles estavam assentados com Jó no monturo, mas emocionalmente eram como o sacerdote e o levita, que Jesus mencionou na parábola do bom samaritano, passavam de longe. Jó então lançou uma forte súplica para que seus amigos reconsiderassem sua situação e o tratassem com mais amor.
Esses três homens estavam tão preocupados em defender a si mesmos e suas ideias que haviam se esquecido de consolar o seu amigo. E eu quero abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte: quando o sofrimento for intenso e a resposta não vier, quando, ao invés da cura, a dor for contínua e houver um grande silêncio no céu, vamos lembrar da história de Jó. Vamos permanecer confiantes de que existe alguma explicação que está além do nosso entendimento e que, quando tudo se esclarecer, nós daremos graças ao Senhor por Ele ter nos dado forças para passar pelo processo, desabafando sim, mas sem murmurações. Amém? E o capítulo termina, mas a resposta de Jó não. Como eu falei no início, Jó respondeu com dois fortes apelos. Primeiro, suplicou aos três amigos que mostrassem mais compreensão e compaixão para com ele. E o segundo forte apelo de Jó será o nosso assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!